Quero te falar também um motivo de grande alegria de estar aqui nesta noite, trazendo a palavra de Deus, com o convite do irmão Fábio. Confesso que estou um pouco nervoso, mas quem faz a obra é Deus, Ele está passando. Aleluia. Amém, irmãos? Leamos. Estando Jesus assentado defronte da árvore do tesouro. Repita a palavra defronte, por favor. Defronte. Observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que ele sobejava. Repita a palavra sobejava. Sobejava. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Vamos poder tomar ação. A história em que o apóstolo São Marcos trata, aqui no capítulo 2, versículo 41, como diz aqui o texto referente, é de uma oferta da pobre viúva. O que me chama bastante atenção é que estavam Jesus e seus discípulos no templo. Jesus estava sentado defronte da arca do tesouro. A palavra defronte significa face a face. Ou seja, Jesus estava face a face observando o que os ricos e o que o povo lançava. Aqui diz, observar a maneira como a multidão lançava o dinheiro. A palavra multidão, no dicionário, significa um grande número de pessoas. Ou seja, naquele lugar, naquele dia, quando Jesus estava no templo, havia um grande número de pessoas, dando que a sua oferta. Aí diz no capítulo, versículo 42, vindo, porém, uma pobre viúva, repare que seu nome não é mencionado, só diz na Bíblia que é uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam o quê? 5 réis. Naquela hora, Jesus ele começa a observar o quê? Aqui diz que Jesus, ele observa o quê? A pobre viúva. Ou seja, irmãos, havia naquele lugar uma multidão de pessoas, mas Deus ele olhou quem? Aquela pobre viúva. Aleluia. Porque aquela pobre viúva, ela depositou o quê? A oferta, como diz no versículo 44, tudo o que ela tinha. E Jesus chama os seus discípulos e lhe dá uns ensinamentos. Porque Jesus ele sempre falou por diversas parábolas. Muitas vezes seus discípulos não entendiam a palavra de Deus. O que Deus fazia? Ele explicava por parábolas. Então aqui ele diz que em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos que depositaram na arca do tesouro. Ou seja, irmão, aqui diz que muitos ricos, muitas pessoas depositavam o quê? Muitas ofertas naquela arca. Mas aquela viúva que depositou somente 2 moedas, Jesus ele diz que aquela pobre viúva foi o quê? Foi sábia. Porque, irmãos, aqui como diz a palavra, versículo 44, porque todos, ou seja, todos ali, todos o que significa todos em geral, somente aquela viúva depositou o que? O que não lhe sobejava. A palavra sobejava é do adjetivo sobejo. A palavra sobejo significa resto. Ou seja, todos ali depositavam o que? O que lhe sobrava. O que era o resto para eles. Mas já aquela viúva não depositou o que? Todo o seu sustento. Assim são as nossas vidas. Muitas vezes nós damos o que para Deus? O nosso resto. Não, aquele tempinho sobrou, eu vou ler a Bíblia. Meu Deus. Muitas vezes nós damos o quê? O resto para Deus. E Deus ele é um Deus tão maravilhoso que está conosco a cada momento. Ele morreu por nós naquela cruz, como diz no capítulo 23 de Mateus, que ele passou por grandes dores. E muitas vezes nós damos o quê? O resto para Deus. Aí que mora o perigo. Porque quando nós damos o resto para Deus, nós temos o quê? A nossa parte do nosso tempo para o mundo. Aí que o diabo entra. Aí começa a entrar os frutos da carne. Aí nós começamos a nos perguntar: por que é extremamente espiritual na igreja? Aí que está o grande problema. Porque muitas pessoas ficam se perguntando antigamente, eu vejo muitas pessoas falando isso. Antigamente nós vemos derramar o Espírito Santo de Deus, mas por que antigamente e agora nós não vemos sinais de maravilhas, a cura? Por quê? Porque antigamente as pessoas se entregavam de corpo e alma e espírito. Já atualmente as pessoas dão o que sobra. Atualmente nós vemos a pregação de muitas igrejas aí, o que? Buscando somente o que? As bênçãos, não buscam mais o abençoador. Esse é o grande problema atualmente nas igrejas. Muitas pessoas buscam o que? Somente a bênção. Somente querem o que?
Mas como diz no capítulo 6 de Mateus, verso 33, se me falha a memória, que primeiro buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, se nós colocarmos no nosso coração de não deixarmos o quê? O que sobra para Deus, colocar no nosso coração de darmos todo o nosso tempo. Mas como assim, irmão? Todo o nosso tempo, não vou deixar de trabalhar? Não é isso não, irmãos. Você vai para o seu trabalho, mas primeiro, às vezes eu me caio nisso também. Às vezes eu estou vendo a televisão e falo, Deus, o que eu estou vendo essa televisão? O que está me edificando essa televisão? Aí muitas vezes eu desligo a televisão, minha esposa está de prova, vou para o meu quarto. Porque aqui na palavra, nós temos o que? A verdadeira alegria. Assim como diz também no Salmo 119, verso 9, para os jovens. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando o que? Conforme a sua palavra. Se você quer ter uma boa vida espiritual, uma boa vida comunhão com Deus, você deve buscar o quê? Na palavra de Deus. Porque, irmãos, o mundo está muito mal. O mundo aí não tem nada para nos oferecer. O que ele tem? Assim como diz no 1 Pedro, verso 5, o diabo ele vem como um leão, querendo afinal agora nossa vida, querendo bramar nossas vidas. Então, assim como o diabo ele não brinca de ser diabo, também nós devemos brincar de ser crente. Nós devemos alicerçar o quê? Na palavra de Deus. Uma coisa também que me chamou a atenção, estava meditando no trabalho, nos Salmos 116, verso 2 diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Se você meditar nessa palavra, você vai ver que é uma coisa incrível, porque Deus a cada dia ele vem nos guardando, ele vem nos livrando. Irmãos, é uma dádiva de Deus agora, nós estamos aqui reunidos. Muitas pessoas agora estão no hospital padecendo, muitas pessoas agora estão no hospital querendo ter essa oportunidade, mas estão cheios de aparelho no corpo. Agora, irmãos, eu vejo um estudo que eu vi que a cada 5 segundos morrem 3 jovens na rua. Irmãos, isso é uma coisa tremenda. Deus está nos guardando. E o principal também, que nós temos a certeza do que? Da vida eterna. Aqueles jovens, aquelas pessoas morrem, mas sem ter certeza para onde elas vão. Elas procuram a alegria onde não se encontra. Já os jovens aqui dessa igreja, eu creio, que estão procurando a alegria onde? Em Deus. Aleluia. Eu gostaria de falar para a amada igreja que nós viemos nesta noite dar para Deus o nosso melhor. Porque às vezes o que falta na nossa vida é o que é o nosso melhor. Pai, eu estou te buscando, mas eu posso ter o melhor. Eu venho me cobrando, venho muitas vezes fazendo isso, pai, eu estou orando, não. Aí vem aquela voz, não, você pode dar o seu melhor. É isso que nós devemos fazer. Procurar sempre melhorar, procurar sempre nos santificar na presença de Deus. Porque Deus ele é fiel. Eu creio na sua palavra. Você que diz que nós devemos buscar a sua justiça, é mais coisas da nossa justiça. Eu creio na palavra de Deus. Então, jovem, se você quer ter uma boa faculdade, se você quer ter uma vida abençoada na presença de Deus, assim como os demais irmãos, nós devemos estar isso aqui, na palavra de Deus. Aleluia. Eu gostaria também de dizer que nessa promessa que eu creio, em Marcos capítulo 13, verso 13: e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. É essa promessa aqui em Marcos 13, 13 nós devemos confiar. Porque, irmãos, ser crente não está fácil não, irmão, o Fábio sabe. Muitas vezes eu estou no quartel, muitas vezes eu sou observado. Não, meu irmão, você não é crente? Vai você errar sendo crente. Ou você não é montado. Então, você será aborrecido por todos, mas por amor do meu nome, esse será salvo. Que nós devemos perseverar até o fim. Nós devemos receber a coroa da vitória. Aleluia. Essa tem que ser o quê? Toda a confiança do crente. Porque, irmãos, esse mundo aqui é passageiro. Eu sei que é importante ter as bênçãos, mas o principal o quê? É a glória de Deus. Aleluia. O principal o quê? É nós morarmos no céu com Deus. Aleluia. Nós nunca devemos esquecer. Nunca devemos ser ingratos, que a palavra de Deus é isso, ingratos. Pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Ele padeceu, assim como diz em Isaías 53, que foi pelas nossas transgressões que ele foi amargurado. Que nós nunca devemos ser ingratos, nunca devemos dar o resto para Deus. Aleluia. Eu fiquei meditando nessa palavra, eu falei, Deus primeiramente bateu aqui. Para mim, irmãos, primeiramente essa palavra bateu aqui em mim. Aleluia. Meu Deus, é Nós tremendo. devemos ser homens segundo o coração de Deus, assim como foi Davi. Meu Deus. Nós devemos colocar o quê? Aleluia. Deus em segundo plano. Davi, antes de cada batalha, o que ele fazia? Pedia a direção de Deus. Assim devemos ser nós. Muitas vezes tomamos a decisão
precipitada, que não dá, eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está me revelando. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas que acabam dando errado na nossa vida. Nós estamos se perguntando, mas por que Deus? Mas se você dobrasse seu joelho e pedisse a direção de Deus, será que isso aconteceria? Deus, Será que a sua vida tomaria por esse rumo? Eu creio que não. Decantarabassu. meu Deus! Porque se nós seguimos a direção de Deus, Deus ele é nosso Pai, que é o melhor para nós. Então se nós seguimos a direção de Deus, Aleluia.